aqui. Hoje eu vim falar uma coisa assim bem pequenininha, que esses dias, recentemente, tem gente me perguntando como que eu faço pra, dentro do meu estudo de japonês, como que eu faço pra estudar gramática. Porque eu tinha feito um outro vídeo falando como eu faço pra estudar kanji, tá? E assim, um jeito de estudar gramática, eu acho importante você definir como que você vai fazer, como qualquer outra coisa que você vai estudar, um método. Por quê? Porque você vai acostumar, você vai fazer o seu cérebro entender, né? Você vai criar esse hábito de estar estudando sempre daquela maneira, então o processo de aprendizado, na minha opinião, fica mais fácil. Eu acho engraçado, assim, engraçado não, eu acho interessante quando perguntam pra mim assim, como eu faço pra estudar? E assim, pra mim, vem de uma maneira muito natural. Só que não é, na verdade, fácil pra todo mundo. Da mesma maneira que tem muita gente que fala assim, não, porque é só ir lá fazer o exercício e ser fitness. E pra mim, isso, assim, é extremamente complicado, difícil. Então, eu entendo que cada um tem, assim, dificuldades diferentes. Em relação ao estudo de gramática, eu vou mostrar, assim, de jeito bem rapidinho como eu faço, tá? Primeiro, muito importante você escolher o livro que você vai usar pra estudar gramática. Por quê? Porque se você pega um livro que você não gosta da diagramação dele, do layout dele, vai ser difícil de você acompanhar, tá? Você vai ficar irritado e vai dificultar a sua vida, na verdade. Então, quando você for escolher um livro de gramática, se for comprar um livro, folheia ele antes, tá? Se possível. E vê se o que tá escrito, você tem uma noção do que tá acontecendo, porque se você não tiver noção nenhuma, também vai ser difícil, porque significa o quê? Que você não faz a menor ideia do que tá acontecendo naquele livro, ou seja, às vezes você não tá no nível daquele livro ainda, tá? Então você tem que entender mais ou menos o que tá acontecendo ali. Você tem que entender pelo menos, se não o conteúdo do livro que ele tá querendo ensinar, porque você ainda vai aprender, pelo menos a maneira com que ele começa a explicar, tá? Então, saiba escolher o seu livro. Folheie. Não adianta você ir só por indicação que você acha na internet, porque tem muita gente que indica que é bom pra ela e não vai ser bom pra você, não necessariamente, tá? Eu, por exemplo, vejo muita gente indicando livros que são usados em escola de línguas, enquanto esse livro, na minha opinião, esse livro específico, né, de que eu tô falando agora, que é aquele Mina no Nihongo, eu acho muito difícil você usar ele se você estiver estudando sozinho por conta própria, né? Ou se você tiver um professor, talvez ele funcione pra você. Mas se você tiver poucas horas de estudo com esse professor, acho que vai ser complicado, você entendeu? Então, vai de acordo com as suas necessidades, da maneira com que você escolhe o seu livro. O segundo ponto, como que eu gosto de fazer? Eu gosto de ler primeiro o conteúdo, ler. Pra eu poder me situar ali, sabe? Tipo, isso é isso, isso é aquilo, dá nome aos bois, tá? Então eu gosto de dar uma lida primeiro naquele ponto, naquele capítulo, né? Naquela parte que eu vou estudar agora. Eu gosto de ler antes, tá? Terceiro, eu gosto de fazer resumos enquanto eu tô lendo. Resumos que eu digo, assim, anotar umas palavras-chave. Não precisa necessariamente você escrever tudo que você tá entendendo ali. Mas você já começar, tipo, a se acostumar a reproduzir o que você tá estudando. Por quê? Porque é assim que você vai ser testado, não é verdade? Quando você for chegar para fazer um teste, ou você tiver que usar o que você aprendeu, não é você reproduzir o que você estudou. Então você já vai se acostumando. Então, por exemplo, esse livro aqui, ó, que eu gosto muito, que é o Shinkansen Master de Gramática do N2. Quando eu tava estudando ele, por exemplo, olha só o estado do meu livro. Tá todo rabiscado, tá vendo? Então, tipo assim, essa caneta vermelha aqui, ó, pra vocês não ficarem assustados, é daquelas canetas que apagam, tá? Então, o que eu faço? Enquanto eu tô lendo, eu vou anotando alguma coisa. E enquanto eu tô lendo, tem alguma palavra que eu não conheço, eu não entendi, ou algum kanji que eu não conheço, eu já vou pesquisando no dicionário, tá? E vou anotando isso também. Por quê? Porque depois você vai usar novamente todas essas anotações que você fez aqui, você vai usar, entendeu? Então, é importante que... outra coisa também, na minha opinião, quando você escreve o que você tá lendo, acho que você tem uma facilidade maior de memorizar o conteúdo, tá? Então, enquanto você lê, você já pode ir colocando essas anotações, palavras-chave ou significados, né, de coisas que você não entendeu. No caso da gramática japonesa, a gente basicamente estuda termos gramaticais, né? A parte, assim, a maior parte do conteúdo do estudo da gramática na língua japonesa, na minha opinião, é o estudo de termos gramaticais, que esses termos gramaticais, eles vão, assim,
Então, são termos que vão fazer com que as suas frases fiquem cada vez mais explicadas, cada vez mais complexas, cada vez mais profundas, tá? Então, resultando na fluência, né? Então, é isso. Quando você vai estudar gramática, tem os termos gramaticais. Como aqui nesse livro, tinha um termo gramatical. Aí eu pesquisei o que era, porque esse livro aqui ele tá todo em japonês, tá? Ele não tem inglês, nem português, nem nada. Tem o termo gramatical. Eu coloquei aqui a definição. No caso, eu tava colocando em inglês, porque... Outra coisa, eu quando tô estudando japonês, muitas vezes, quando eu vou fazer a pesquisa de alguma coisa, as fontes das minhas pesquisas, que eu uso para as minhas pesquisas, estão em inglês, tá? Então, pra eu não ficar escrevendo em português, porque vai ser um troca-troca muito grande, então, tipo, eu tô estudando japonês, aí eu leio o resumo dele, isso, o significado de qualquer coisa que eu vá procurar em inglês, e depois eu faço anotação em português, meio complicado. Então, se eu tô pesquisando as coisas em inglês, eu começo a anotar em inglês, tá? Porque pra mim fica mais fácil. Depois de anotado, assim, o que eu faço? Eu vou pros exercícios, que normalmente tem, né? Nos livros de gramática, normalmente logo no final do capítulo tem os exercícios. Por quê? Porque você já vai começar a testar a sua compreensão imediatamente, tá? Então eu faço os exercícios. Aí, depois disso, eu vou e confiro as minhas respostas, porque nesses livros também a gente tem, no final, as respostas, né? Então, eu confirmo as respostas. E eu vou tentar entender o porquê que eu errei, o que eu errei, né? E tentar aprender novamente, né? Então, um ponto que eu errei, eu vou tentar buscar lá na parte da teoria o porquê que eu errei, né? Qual que é o certo, né? Depois que eu faço isso, gente, aí já vai uma parte assim um pouco mais de nerd. Tem gente que não gosta de fazer isso, mas eu gosto de depois anotar num fichário, num caderno, onde eu vou ter como referência, eu vou anotar o que eu aprendi. Agora, na parte da anotação, você pode anotar da maneira como você achar melhor, o que ficou mais fácil pra você poder voltar e ler depois, tá? Eu, particularmente, gosto de fazer as minhas anotações divididas em seções, porque é o jeito com que eu tô acostumada a fazer, tá? Então, eu uso esse modelinho aqui que eu usei na internet, que eu achei na internet. E é assim, é gramática com profundidade, né? O que tá escrito em inglês. Então, aqui na primeira parte eu vou escrever o ponto que eu tô estudando. Aqui embaixo eu vou escrever o significado. Aqui nessa parte eu vou escrever outros termos gramaticais que são similares a esse que eu tô estudando dessa vez. Aqui embaixo eu vou escrever o porquê que é similar, o porquê que é diferente. Então, às vezes é muito parecido o significado, mas o uso é diferente. Então, você vai escrever o porquê que esse é usado de uma maneira e o outro é usado de outra maneira. Aqui embaixo eu vou escrever como que é o uso real desse que eu tô estudando dessa vez. Aqui embaixo eu vou colocar exemplos, que para gramática é muito importante você escolhe pelo menos um exemplo, que seja um exemplo bem claro, para quando você voltar e olhar nesse exemplo, você já lembrar imediatamente o que significa aquele termo e como usar. E aqui embaixo, se você quiser, tá escrito referência, que você pode anotar da onde você tirou a pesquisa que você fez. Às vezes é um outro livro de gramática, às vezes é um site, tá? Porque às vezes acontece de você ter que voltar assim, porque a gente erra, né? Então é legal saber de onde você tirou, assim, esse resumo que você fez, né? O que você usou como base. E uma coisa que eu acho legal nesse modelinho aqui é que tem um jeito de... Fala se esse termo que você está estudando é pra usar, por exemplo, de uma maneira polida, ou quando você tá falando casualmente, ou quando é tipo uma maneira mais de respeito, né, que acontece, né, de você, certos termos gramaticais que você pode usar com seus colegas, outros que vão ter que ser, na verdade, quando você tá falando com um chefe ou uma pessoa superior, e outros que simplesmente só demonstram, assim, respeito, né, acontece isso na língua japonesa. E um negocinho legal também é que você marca aqui se é um termo gramatical que só se usa na escrita ou só se usa na fala, no diálogo, ou os dois, tá? Que acontece também muito na língua japonesa, tá? E
depois que eu faço essas anotações, que você pode fazer de qualquer jeito, na maneira, eu uso um aplicativo de Space Repetition, que é, na verdade, sabe esses aplicativos que você usa pra você estudar qualquer coisa, na verdade, só que você pode ir revisando com o tempo. Então, por exemplo, se hoje eu estudei, digamos que 5 pontos gramaticais, na hora de revisar, o aplicativo vai passar esses 5 pontos pra mim de novo. Os que eu tiver dificuldade, ele vai ficar perguntando pra mim até eu acertar. E os que eu não tiver dificuldade, ele vai me perguntar, por exemplo, daqui a 2 dias de novo pra ver se eu lembro. Então, isso também é uma técnica que faz com que o seu cérebro assimile por bastante tempo. Ou seja, você vai gravar, vai ficar gravado na sua memória. Por quê? Porque você vai ser lembrado desse material constantemente. Então, tem uns intervalos de tempo. 1 dia, 3 dias, 5 dias. Então, amanhã, 1 dia depois de você ser estudado, vão perguntar a você, né, o aplicativo vai perguntar pra você o que é aquilo. Daqui a 2 dias, né, 3 dias depois do que você estudou, ele vai perguntar de novo. Depois, daqui a 5 dias, ele vai perguntar de novo. Daqui a 2 semanas, ele vai perguntar de novo. Daqui a 1 mês, ele vai perguntar de novo. Então, isso vai... eu acho que eu fico bem tranquila quando eu uso esse tipo de aplicativo, porque eu tenho certeza que o negócio vai me lembrar e eu vou ter que estar sempre com aquilo fresco na memória, tá? Que é muito importante quando você tá estudando qualquer língua, né? Porque senão, o que adianta você estudar e nunca mais ver aquilo? Não tem, assim, lógica, né? Uma outra coisa que eu faço depois de adicionar, né, o meu termo nesses aplicativos, isso assim, opcional, tudo opcional, tá, gente? Eu não precisa fazer tudo isso, não. Vai de acordo com a sua necessidade. Eu preciso de tudo isso, porque eu não sou uma pessoa muito inteligente. Então eu preciso, tá? Necessidade. Eu vou adicionar, então, o que eu tô estudando nesse aplicativo. E aí, depois que eu fizer isso, eu vou dar uma lida no que eu escrevi, no que eu anotei no meu papelzinho. Assim, só pra, tipo, isso é isso, isso é isso, isso é isso. Só pra, sabe, confirmar que eu entendi mesmo. E beleza. Aí, no final da semana, eu escolho um dia, assim, um período, às vezes 1 semana ou 2 semanas depois, eu vou revisar tudo aquilo. Então, por exemplo, nesse livro que eu mostrei pra vocês, eles têm, assim, acho que depois de 7 capítulos, você tem uma revisão grandona, sabe? Então, quando eu vou fazer essa revisão grandona, eu volto nas minhas anotações, eu reviso as minhas anotações, e aí sim eu vou responder as perguntas do livro nessa revisão grandona. Então, basicamente, de 7 em 7 dias, às vezes de 5 em 5 dias, você tem a oportunidade de revisar as suas anotações e responder o questionário, né? Que vem, assim, no livro. A maioria dos livros de japonês de gramática são assim, tá? Que é basicamente a mesma coisa que acontece com esse aplicativo, né? Que eu comentei agora. É o mesmo processo, só que dessa vez é o livro que tá fazendo e do que eu tava falando no aplicativo. Mas é isso, revisar depois de um tempo pra ver se você realmente assimilou o conteúdo. E é isso, gente. É assim que eu faço pra estudar gramática. Espero que tenha ficado claro pra você. Espero que você tire alguma coisa útil desse mini vídeo. Até a próxima.